Graça e paz, queridos, graça e paz. Passando aqui para deixar uma palavra no seu coração e eu tentarei ser o mais breve possível. Sabemos que estamos enfrentando uma adversidade agora, uma crise no nosso estado, até mesmo na nossa cidade e principalmente aí na nossa nação, e o que estende a várias nações aí da terra. E nós queremos deixar uma palavra no seu coração. Sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas e nada vai escapar do domínio de suas mãos. Mateus 14, versículo 26, diz assim: quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. O versículo 29 diz assim: venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Aprenda a caminhar em direção a Jesus, amém? O versículo 30 diz assim: porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorre-me, Senhor, ou socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, coragem nesse momento. A mídia tem colocado um pavor na nossa sociedade. Nós temos noção da gravidade do assunto, nós temos noção disso tudo que está acontecendo na nossa nação, mas você não pode ser consumido pelo espírito do medo. Na verdade, quem estava vindo em direção deles era Jesus que estava vindo, era Jesus que estava chegando para acabar com aquela tempestade, para acabar com aquele pavor, mas na verdade a ideia deles estava equivocada do que estava acontecendo, porque tinha pavor em volta, tinha medo em volta, e eles disseram: é um fantasma. É um fantasma. Por isso que Jesus, antes de se identificar, ele diz: coragem. Ele diz: coragem, não tenham medo, sou eu, é Jesus, não tenham medo, coragem. Vocês precisam ter coragem. De tudo aquilo que nos vence, nós nos tornamos escravos. Então, se você vence o medo, você quer andar sobre as águas. A primeira coisa que vai acontecer quando você vencer o medo é que você vai querer enfrentá-lo, enfrentar a adversidade. A primeira atitude sua é querer andar sobre as águas debaixo da palavra do Senhor Jesus. Você agora não foge do problema. O problema agora ele não tem poder sobre você. Você quer enfrentá-lo. Você quer andar sobre as águas. Você quer estar sobre as adversidades. Agora você não foge mais. O desejo que você tem é de enfrentar. Importante é que quando você identifica que é Jesus que está vindo em tua direção, debaixo da palavra dele, você quer se mover. Aí Pedro diz assim: mande que eu vá em tua direção. Isso fala de uma total dependência da palavra de Deus. Ele não quer ir sozinho, ele diz: mande que eu vá em tua direção. Isso é dependência de Deus. A palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira, poderosa e é suficiente para te fazer andar sobre as adversidades. Ela é suficiente para te fazer enfrentar qualquer tempestade. Então, debaixo da palavra de Jesus, Pedro sai do barco e anda normalmente sobre as águas, porque coisas impossíveis são corriqueiras. Escute isso: coisas impossíveis são corriqueiras debaixo da autoridade de Jesus. Amém? A terceira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto é que nós devemos tomar muito cuidado para não perder o foco. Pedro estava com medo, Jesus incentiva ele a ter coragem e mesmo assim, depois o foco dele é mudado. Tome cuidado para não perder o foco. Tudo estava indo bem até Pedro concentrar o seu foco naquilo que é externo. A força da tempestade chamou a atenção de Pedro e ele começou a afundar. Isso mostra que a situação não era brincadeira. Isso revela que aquilo que estava acontecendo não era uma coisa
uma coisinha pequena, mas era uma coisa que estava amedrontando eles. Eles tinham medo de perder a sua própria vida. A palavra diz que Pedro deixou, aqui o 30 diz assim: mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e começou a dizer: Senhor, salva-me. Ele começou a perceber o vento externo, ele começou a perceber a adversidade externa. E a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então foque nesses dias no Senhor. Mantenha o teu foco no Senhor e acredite que Ele é suficiente na tua vida. Amém? Então, a primeira coisa é que você não deve ter medo, você deve ter coragem. E depois você deve manter o foco naquilo que Deus te prometeu. A quarta coisa, nós já até começamos a falar sobre isso, não duvide da palavra e do poder de Jesus. Pedro começou a afundar quando deixou a pressão externa bater ou abater aquilo que ele estava fazendo. A dúvida, eu quero te falar uma coisa, a dúvida ela não anula o poder de Deus. O fato de você duvidar de alguma coisa, isso não anula o poder de Deus, isso não diminui o poder de Deus. Agora eu acredito que isso impede a manifestação de Deus no ser individual. A minha dúvida, ela não diminui o poder de Deus, mas eu acredito que quando eu estou duvidoso, eu não tenho fé, eu desagrado ao Senhor, e isso impede o agir de Deus na minha vida, na minha particularidade. Mas isso não vai diminuir Deus, não vai diminuir o poder de Deus, mas diminui o agir na minha vida. Deus, ele não acalmou a tempestade para voltar ao barco. O interessante é isso. Pedro pede socorro a Jesus e Jesus de pronto está lá para estender as suas mãos, mas observe que Jesus ele não acalmou a tempestade. Ele volta para o barco, segurando nas mãos de Pedro, somente depois que ele entra no barco, que ele acalma a tempestade. Então nem sempre, irmãos, a adversidade, no meio da adversidade você vê coisas e você acha que não é de Deus, você acha que tudo é do mal, tudo é do demônio, e não, às vezes é o Senhor que está vindo na tua direção para te socorrer e para te salvar e para te dar uma vitória que você está precisando já há algum tempo, que você tem pedido já há algum tempo. Peça socorro ao Senhor Jesus e Ele estará pronto para te socorrer imediatamente. Amém? Talvez essa mensagem chegou a alguém que nesse momento está desacreditado com tudo isso que está acontecendo agora na nossa nação e com medo de toda essa tempestade que tem assolado o nosso planeta. Eu quero te dizer, meu amado e minha amada, peça socorro ao Senhor Jesus. Aceite ao Senhor Jesus e a sua palavra no seu coração. Tenha Ele como teu Senhor e o teu Salvador. E certamente Ele vai lançar fora todo medo. A palavra diz em 1 João 4,18: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Porque o medo envolve o castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. 1 João capítulo 4,18. Lá em Salmos 46,1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, para finalizar aqui, eu quero te dizer que o vento pode até estar batendo forte, mas Jesus conduz em segurança de volta para o nosso barco. Amém? O vento pode estar batendo forte aí no seu coração, o medo, a adversidade, mas eu quero te falar, fique tranquilo e busque o auxílio e o socorro dos céus, o auxílio que vem do Senhor Jesus, e você e a tua casa estará protegido. Amém? Pai, eu oro, meu Deus, por essa pessoa que está me escutando agora. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito contrário de medo seja derrotado agora. Meu Deus, nós liberamos a tua bênção na vida dessa pessoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que a paz, o conforto e a coragem seja estabelecida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E fiquem todos na paz, em nome do Senhor Jesus.